Seja bem-vindo à 82ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício, que pede o seguinte. Determine o item A aqui, ó, a diferença entre raiz quadrada de 2 vezes cossecante de π sobre 4 menos a cossecante de 3π sobre 2. E no item B, menos 2 vezes a cossecante de 5π sobre 2 menos a cossecante de 7π sobre 4 dividido pela cossecante de 25π sobre 6. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, começando a resolvê-lo pelo item A. Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, calcular o que? A cossecante de π sobre 4 e a cossecante de 3π sobre 2, para depois resolver aqui a diferença. Só que para fazer isso, eu devo lembrar que a cossecante de qualquer arco é 1 sobre o seno do arco. Então, a cossecante de π sobre 4 vai ser igual ao quê? 1 sobre o seno de π sobre 4. Agora, a cossecante está sendo multiplicada pela raiz quadrada de 2. Então, eu vou ter o quê? Raiz quadrada de 2 vezes 1 sobre seno de π sobre 4. Próximo passo. Vou converter π sobre 4, que é um valor que está em radiano, para grau. Se você não lembrar que π sobre 4 é o valor em radiano do arco de 45 graus, aplica aqui ó, a regrinha de conversão. 180 graus está para π, assim como x está para π sobre 4. Depois, ó, multiplica em x. Então, você vai ter π vezes x igual a 180 graus vezes π sobre 4. 180 graus vezes π dividido por 4 vai dar o quê? 45 graus vezes π. Agora, para isolar x, o que eu tenho que fazer? Pegar π que está multiplicando e passar para o outro lado. E ao passar, eu vou ter o quê? 45 graus vezes π dividido por π. Agora, π dividido por π, 1. 1 vezes 45 graus, 45 graus. Então, logo eu vou ficar com raiz quadrada de 2 vezes 1 sobre seno de 45 graus. Agora, se você lembrar da aula de ângulos notáveis, você vai lembrar que o seno do arco de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Porém, um detalhe aqui, né? Se você quiser aprender a calcular cada um desses valores, vá na aula de ângulos notáveis, na primeira aula de ângulos notáveis, onde eu introduzo o conceito de ângulos notáveis. Nessa aula, eu ensino a calcular cada um desses valores. Agora, retornando aqui para o exercício, nós vamos ter então ó, raiz quadrada de 2 vezes 1 sobre seno do arco 45 graus, vai ser igual ao quê? A raiz quadrada de 2 vezes 1 sobre o quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Chegando aqui, ó, aplica a propriedade de divisão com fração. Sempre que eu tenho uma fração dividindo o valor, o que acontece com a fração? Ela passa para cima invertido multiplicando, ou seja, o numerador da fração vira denominador, o denominador vira numerador, e ela passa a multiplicar o valor que antes ela estava dividindo. Logo teremos 1 vezes 2 sobre a raiz quadrada de 2. Isso vai dar o quê? 2 sobre a raiz quadrada de 2. Só que ao ter esse valor, eu tenho que racionalizar ele. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Então, vamos ter 2 vezes raiz quadrada de 2, 2 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 2 vezes 2, que vai dar raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, vamos ter ó, 2 vezes raiz quadrada de 2 dividido por 2. 2 por 2, 1. 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Portanto, a gente vai ter o quê? Que 1 sobre o seno do arco de 45 graus é raiz quadrada de 2. Então, vamos ficar com raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Isso vai dar o quê? Raiz quadrada de 2 vezes 2 vai dar raiz quadrada de 4. Isso é 2. Então, ó, raiz quadrada de 2 vezes a cossecante de π sobre 4 vale 2. Agora, vamos achar aqui ó, a cossecante de 3π sobre 2. Novamente, ó, cossecante é o quê? É 1 sobre o seno do arco. Então, vamos ter 1 sobre o seno de 3π sobre 2. Agora, 3π sobre 2, eu vou converter aqui ó, o valor que está em radiano para grau. Novamente, eu aplico a mesma regra de 3 que eu apliquei antes. Então, vamos ter o quê? Ó? Π vezes x igual a 180 graus vezes 3π sobre 2. 180 graus vezes 3π sobre 2 vai dar o quê? 540 graus vezes π dividido por 2. 540 dividido por 2, 270. Então, vamos ficar com 270 graus vezes π. Agora, para isolar o x, eu passei o quê? O π para o outro lado. Então, ficou o quê? O π está dividindo esses valores. Então, vou ter o quê? 270 graus vezes π dividido por π. Π dividido por π, 1. 1 vezes 270 graus, 270 graus. Então, 3π sobre 2 é o quê? É o valor em radiano do arco de 270 graus. Portanto, eu venho aqui e substituo. Então, vou ter 1 sobre o seno do arco de 270 graus. Agora, quanto vale o seno do arco de 270 graus? Simples, ó. Para calcular o valor, lembre-se do seguinte, ó. Desenhe o ciclo trigonométrico.
A partir do centro do ciclo trigonométrico, trace a abscissa x e a ordenada y do plano cartesiano. E nos extremos da abscissa x, marque 1 e menos 1. E da ordenada y, 1 e menos 1. E depois marque os arcos, começando aqui, deste ponto aqui, na direita. 0, 90, 180, 270, 360. Por quê? Porque no ciclo trigonométrico, nós nos deslocamos no sentido anti-horário. Depois, basta lembrar do seguinte, o seno de qualquer arco é o valor de y no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. Portanto, o arco de 270 graus se encontra neste ponto aqui. Se eu quero saber qual é o seno dele, basta saber qual é o valor de y neste ponto. Aqui a gente tem o quê? X igual a 0, y igual a menos 1. Portanto, o seno do arco de 270 graus é menos 1. Logo, eu terei 1 dividido por menos 1. 1 dividido por menos 1, menos 1. Então, é este aqui, a cossecante de 3π sobre 2 vale o quê? Menos 1. Logo, nós vamos ter o quê? Que raiz quadrada de 2 vezes a cossecante de π sobre 4 menos a cossecante de 3π sobre 2 é igual ao quê? A 2 menos menos 1. Por que menos 1? Porque a cossecante de 3π sobre 2 é menos 1. Só que a gente já tem esse negativo, que é o quê? Que é o sinal da diferença. Então, a gente vai ter 2 menos menos 1. Agora, esse sinal distribui com esse, ele multiplica. Então, a gente vai ter, negativo vezes negativo, positivo. Então, vai ficar com 2 mais 1, 3. Então, conseguimos determinar o valor dessa diferença, é 3. Agora, vamos para o item B. O processo aqui é o mesmo. Vamos pegar aqui, cossecante é 1 sobre o seno do arco. Então, vamos ter o quê? Que menos 2 vezes a cossecante de 5π sobre 2 vai ser igual ao quê? A menos 2 vezes 1 sobre o seno de 5π sobre 2. Depois, vamos converter 5π sobre 2, que é um valor que está em radiano, para grau. Aplicando de novo a mesma regra de 3. Então, vamos ter π vezes x igual a 180 graus vezes 5π sobre 2. Isso vai dar quanto? Isolando x. X vai ser igual a 900 graus vezes π, porque 180 graus vezes 5 vezes π dá 900 graus vezes π. Dividido por 2, dividido por π. Porque π aqui está multiplicando x, passei para o outro lado, está dividindo tudo aqui. 900 graus vezes π dividido por 2, 450 graus vezes π. Π dividido por π, 1 vezes 450 graus, 450 graus. Agora, 450 graus é um valor muito maior do que o da circunferência do ciclo trigonométrico. Por quê? Porque o ciclo trigonométrico ele começa em 0 graus e ele termina em 360. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso achar um arco côngruo. Um arco que dentro da circunferência de 360 graus tem a mesma extremidade do arco de 450 graus. E para isso, a gente pode fazer o quê? Dividir o arco de 450 graus por 360 graus. Então, a gente vai ter o quê? Realizando a divisão, a gente vai ter 1 vezes 360 graus, vai dar o quê? Menos 360 graus. 450 graus menos 360 graus, 90 graus. A gente já pode parar a divisão aqui, porque a gente não precisa achar um valor inteiro. A gente só precisa achar o quê? O arco que tem a mesma extremidade. E o arco que vai ter a mesma extremidade, voltando aqui, vai ser o quê? O arco de 90 graus. Ele é o resto aqui da divisão. Aí vocês perguntam, tá, mas como assim? Simples, Imagina o seguinte, a gente dá uma volta inteira no ciclo trigonométrico, dá quanto? 300 graus. O arco de 450 graus, se a gente for localizar ele dentro dessa circunferência, ele é o quê? Ele é uma volta inteira mais 90 graus. Por quê? 360 graus mais 90 graus dá 450. Então, o arco que é equivalente dentro da circunferência aqui do ciclo trigonométrico ao arco de 450 graus, vai ser o quê? O arco de 90 graus, porque eles param na mesma posição. Agora, qual é o seno do arco de 90 graus? O seno do arco de 90 graus é 1, porque é o valor o quê? De y no ponto que o arco se encontra. Então, a gente vai ter o quê? Que menos 2 vezes 1 sobre o seno do arco 450 graus vai ser igual ao quê? A menos 2 vezes 1 sobre o seno do arco de 90 graus. Agora, seno do arco de 90 graus é 1. 1 dividido por 1, 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Agora, vamos para o próximo valor. A cossecante de 7π sobre 4. O processo aqui é o mesmo, vai ser 1 sobre o seno de 7π sobre 4. Vamos converter esse valor que está em radiano para grau. Aplicamos a mesma regra aqui de conversão. Então, vamos ter π vezes x igual a 180 graus vezes 7π sobre 4. 180 graus vezes 7π sobre 4 vai dar o quê? 1260 graus vezes π dividido por 4. Isolando o x, a gente vai botar π para dividir todo esse valor. Então, a gente vai ter 1260 graus vezes π dividido por 4 dividido por π. Agora, 1260 graus vezes π dividido por 4 dá 315 graus vezes π. Então, a gente vai ficar o quê? 315 graus vezes π dividido por π. Π dividido por π, 1. 1 vezes 315, 315.
Então a gente tem o quê? Ó? Que 7π sobre 4 é o valor em radiano do arco de 315 graus. Obtivemos esse valor, a gente vai fazer o quê? A gente vai achar o seno dele. Para achar o seno dele, basta fazer o seguinte, ó. Pegue o 315 graus e faça a diferença com o ar 360. Então a gente vai ter, ó, 360 graus menos 315 graus. A gente vai ter o quê? 45 graus. O que a gente fez aqui? A gente reduziu ao primeiro quadrante. Com isso, a gente vai ter o quê? Que o seno do arco de 315 graus, ele é semelhante ao seno do arco de 45 graus. Só que a gente deve lembrar o quê? Dos sinais da função seno. A função seno ela é positiva no primeiro e segundo quadrante, negativa no terceiro e no quarto. Por quê? Porque os sinais da função seno estão relacionados à ordenada y do plano cartesiano. E deste ponto aqui, ó, no círculo trigonométrico, onde a gente tem um zero para cima, a gente tem o quê? Os valores positivos em y. Deste ponto para baixo, a gente tem os valores negativos em y. Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó. O arco de 315 graus, ele tem um valor de seno semelhante ao arco de 45 graus. Porém, como ele se encontra no quarto quadrante, e no quarto quadrante a função seno é negativa, este valor vai ser o quê? Vai ser negativo. Então, a gente tem que seno de 7π sobre 4 é igual a seno de 315 graus. O arco de 315 graus, ele é semelhante ao arco de 45 graus, só que seu valor é negativo, porque ele se encontra onde a função seno tem valor negativo. Então a gente vai ter o quê? 1 sobre menos seno de 45 graus. Agora, quanto vale o seno de 45 graus? Lembre-se, ó, na aula de ângulos notáveis, nós calculamos todos os valores aqui dos senos, para os senos, né, e os cossenos e a tangente dos árcos de 30, 45 e 60 graus. E nós calculamos que o valor do seno do arco de 45 graus era a raiz quadrada de 2 sobre 2. Logo, a gente vai poder dizer que menos o seno do arco de 45 graus é menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora chegamos aqui, aplicamos a de propriedade de divisão com fração. Sempre que a gente tem uma fração dividindo um valor, seja este valor uma fração ou não, o que ocorre com a fração? Ela passa para cima invertida e multiplicando. Logo a gente vai ter 1 vezes menos 2 sobre a raiz quadrada de 2. Isso vai dar menos 2 sobre a raiz quadrada de 2. O próximo passo aqui vai ser racionalizar. A gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Então a gente vai ter menos 2 vezes raiz quadrada de 2, menos 2 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 2 vezes 2, que vai dar raiz quadrada de 4. Isso vai dar o quê? 2. Então a gente vai ter menos 2 dividido por 2, menos 1. Menos 1 vezes raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 2. Então a cossecante de 7π sobre 4 é igual a menos raiz quadrada de 2. Achamos esse valor? Vamos agora atrás, ó, do último valor, que é a cossecante de 25π sobre 6. Isso vai dar o quê? Ó? 1 sobre o seno de 25π sobre 6. Depois a gente vai converter este valor que está em radiano para grau. Vamos ter, ó, π vezes x igual a 180 graus vezes 25π sobre 6. Isso vai dar o quê? Isolando o x, a gente vai ter que x vai ser igual a 4.500 graus vezes π dividido por 6 dividido por π. Isso vai dar 750 graus vezes π dividido por π, que vai ser igual ao quê? A 750 graus. Agora, 750 graus é um valor muito maior que o da circunferência do ciclo trigonométrico. Então, a gente precisa ter o quê? Um arco dentro do ciclo trigonométrico que tem a mesma extremidade do arco de 750 graus. E para isso, a gente vai fazer o quê? Vamos dividir o arco de 750 graus por 360 graus. Ao fazer isso, a gente vai achar o número inteiro 2. E o resto, 30. Então, ó, o resto, sempre que a gente fizer esse tipo de divisão, ó, o resto que fica aqui, ele é o arco côngruo. Ele é o arco que possui a mesma extremidade no ciclo trigonométrico que o arco que a gente está procurando o valor aqui, ó, seja do seno ou do cosseno, que é muito maior que o arco que é muito maior do que a circunferência. E com isso a gente vai poder dizer o quê? Ó? Que 150 graus é igual a 30 graus, que é o resto, mais 2 vezes o quê? A circunferência. Portanto, a gente tem que o arco côngruo é o arco quê? De 30 graus. Então, 1 sobre o seno de 750 graus é igual a 1 sobre o seno de 30 graus. Agora, o seno do arco de 30 graus vale quanto, gente? Vale meio. Se o seno do arco de 30 graus vale meio, a gente tem o quê? A gente vai ter o quê? 1 sobre meio. 1 sobre meio vai dar o quê? Aplicando a propriedade de divisão com fração. 2 sobre 1 vezes 1. 2 dividido por 1, 2. 1 vezes 2, 2. Então a gente tem que a cossecante de 25 graus vezes sobre π é igual a 2. Agora que achamos todos os valores, vamos substituir. Então a gente vai ter o quê? Ó?
que menos 2 vezes a cossecante de 5π sobre 2, menos a cossecante de 7π sobre 4, dividido pela cossecante de 25π sobre 6, vai ser igual ao quê? A menos 2, menos raiz quadrada de 2, dividido por 2. Agora, esse negativo vai distribuir com esse aqui, vai multiplicar. E vai acontecer o quê? Vai ficar positivo. Então, a gente vai ter menos 2 mais raiz quadrada de 2, dividido por 2. Bom, gente, este aqui vai ser o resultado final desse exercício. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. O item B aqui foi um item mais chato, né? A gente teve que aplicar arco côngruo, né, e tal. Mas, se você quiser saber mais sobre arcos côngruos, vai aqui, na aula do curso de trigonometria, onde eu introduzo o conceito de arcos côngruos. Vai aí na playlist, do curso de trigonometria, procure ali, arcos côngruos. E vocês vão entender melhor, caso vocês ainda não tenham compreendido, o que é um arco côngruo. Agora, se você tiver gostado desse vídeo, esqueça de deixar o seu like. Se você tiver gostado deste canal, não esqueça de se inscrever nele. E tenha bons estudos e até os próximos vídeos.